Aqui quem fala é o Kleber Amaral. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Reino Espiritual Inabalável. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero de coração que estejam bem. Antes da gente entrar nesta mensagem, pega papel e caneta aí e vamos embarcar juntos em mais uma mensagem. Hoje eu quero te convidar a caminhar comigo por um dos textos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. É um dos textos que, ao longo dos séculos, foi afastado do seu tempo, da sua cultura e do seu contexto original. Antes de tudo, a gente precisa fazer algo muito importante. A gente precisa se transportar para aquela época, voltar com a mente, com o coração, com o entendimento e ouvir como os discípulos ouviram, sentir como eles sentiram, enxergar as profecias com os olhos de quem vivia sobre a lei mosaica, dentro do sistema do templo, do sacrifício e da antiga aliança. Então, imagina você ali andando pelas ruas de Jerusalém, vendo o templo ainda de pé, toda aquela estrutura, e ouvindo Jesus dizer: não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Note o pronome demonstrativo, esta. No idioma original, trata-se de um pronome de proximidade, usado para indicar algo presente e imediato, diante de quem fala. Jesus não disse aquela geração, nem usou qualquer forma que apontasse para um tempo distante. Ele disse esta geração, delimitando o cumprimento à geração viva naquele momento. Observe também o verbo vos digo, que está no presente do indicativo, mostrando que Jesus falava diretamente aos seus ouvintes, afirmando um fato real, não uma possibilidade futura distante. E é exatamente aqui que começa o grande problema para o cristianismo moderno. Então hoje, mais uma vez, a gente vai fazer algo que o sistema religioso normalmente não gosta muito: desmistificar, desmontar algumas ideias prontas, tirar esse peso religioso, tentar entender o que realmente estava acontecendo naquele tempo. E daqui para frente, eu quero só ir conversando com vocês de forma simples, clara e direta, sem fantasias, sem medo, sem expectativa, criado pelo homem. Então, qual o significado de esta geração? Quando Jesus disse esta geração, ele não estava falando da gente aqui do século 21, ele estava falando da geração que estava viva ali, diante dele. A palavra grega usada é geneia, e ela sempre se refere a uma geração histórica presente. Gramaticalmente, geneia nunca é usada para designar pessoas de séculos futuros, mas sempre ou contemporâneos do orador. Jesus nunca usou essa expressão para falar de pessoas 2000 anos no futuro. Nunca. Em Mateus, capítulo 23, confirma isso. Em verdade vos digo, todas estas coisas virão sobre esta geração. Mesmo contexto, mesmo público, mesmo tempo. Note o pronome demonstrativo, esta, que mantém a referência temporal imediata e fecha qualquer possibilidade de adiamento do cumprimento. Não tem como fugir. Jesus não estava falando do fim do mundo. Ele estava falando do fim do Aion, a era antiga, não o planeta. Aion é um tempo. Aion é um termo temporal, significa era, período, ciclo, não significa mundo físico. O fim desse Aion aconteceria naquela geração. E Jesus vai além. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Note a expressão de presença. Aqui estão, que funciona como um marcador especial e temporal
apontando para pessoas fisicamente presentes no momento da fala. Ou isso aconteceu naquele tempo, ou Jesus errou. E Jesus não erra. Quando Jesus falou que viria nas nuvens, os líderes judeus entenderam perfeitamente. Por isso, rasgaram as vestes dele. Por isso, o acusaram de blasfêmia. Porque vir nas nuvens sempre foi linguagem profética de juízo, não de descida literal. Isaías usou, Daniel usou, os profetas usaram. E esse juízo se cumpriu no ano 70 DC, com a destruição de Jerusalém e do templo. O tempo breve do Apocalipse, o Apocalipse começa assim: as coisas que em breve devem acontecer, Apocalipse 1, verso 1. O tempo está próximo, Apocalipse, capítulo 1, verso 3, e termina assim: venho sem demora. Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Observe a repetição de verbos no presente, expressões de eminência, que no grego indicam expectativa imediata. Para os leitores originais, breve no grego é taxei, rápido, imediato, iminente. 2000 anos depois, não é breve. Quando João recebe a ordem para medir o tempo em Apocalipse, capítulo 11, está escrito da seguinte forma: levante-te e mede o templo. Medir significa preservar a adoração verdadeira e anunciar juízo ao que ficaria de fora. O átrio exterior seria dado aos gentios, e eles pisarão Jerusalém por 42 meses. É exatamente o que aconteceu em 70 DC. No Antigo Testamento, no livro de Daniel, está escrito da seguinte forma: Daniel ouviu, sela o livro, porque o tempo estava longe. João, em Apocalipse, não seles o livro, porque o tempo está próximo. Note a oposição temporal explícita. Daniel fala de algo distante, mas João fala de algo eminente. Daniel, séculos antes. João, as portas do cumprimento. Viu aí a diferença? Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz: até os que transpassaram o verão. Transpassar não é só furar fisicamente, é rejeitar, entregar à morte. No Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 12, verso 10, já dizia isso. O texto afirma que aqueles mesmo responsáveis estariam vivos para ver o juízo, reforçando novamente o limite geracional. Aqui é simples. Se esta geração não é geração, se em breve não é breve, se sem demora significa milênios, se não seles o livro significa esperar 2000 anos, então o problema não está no texto, o problema está na tradição. Aqui eu falo diretamente a pastores, padres, sistemas institucionais. Ao longo dos séculos, muitas tradições religiosas sustentaram mitos que o próprio texto bíblico não sustenta. Quando a fé vira produto, quando se cobra por cura, por bênção, por acesso a Deus, não estamos diante do Evangelho, estamos diante de mercado religioso. Em Mateus, capítulo 23, diz: guias cegos, hipócritas, Gálatas, diz: vocês estão voltando à escravidão. Exatamente o que acontece, como aconteceu lá, está acontecendo aqui. E o pior de tudo, está tudo fora do contexto. E a antiga aliança estava prestes a desaparecer. Note o tempo verbal. Prestava-se a desaparecer.
indicando um processo em curso no primeiro século. Tudo apontava para o fim do sistema antigo e o início da realidade plena do reino. Meus irmãos, nada falhou, nada ficou pendente, nada foi adiado. Aquela geração viu, o templo caiu, a antiga aliança terminou, o reino foi estabelecido. Hoje nós não vivemos esperando, nós vivemos a partir do que já aconteceu. O reino não está vindo, o reino já está estabelecido. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. E se essa mensagem tocou seu coração, por favor, dá o seu like, inscreva-se no canal. Um forte abraço, beijo no coração. Até o próximo vídeo. Fui!